Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Carta aos Romanos, onde Paulo ele inicia a carta lembrando aos de Roma quanto à iniquidade do mundo, quanto que o pecado afasta o homem de Deus. E depois de iniciar a carta dizendo que o pecado afasta o homem de Deus e que o homem trocou a glória de Deus, oferecendo essa glória a animais, a outros homens. E ele chega então no capítulo 8, versículo 31, dizendo assim: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor. Somos Jesus, herdeiros de Deus.
Isto fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o céu. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. A luz que ilumina meu ser, diferente hoje é o meu coração. O amor eu só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Amém. O apóstolo Paulo também nos convida a nos alegrar. Em Filipenses 4, a partir do verso 5 ou do 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja o vosso equilíbrio ou a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo então nos convida a nos livrarmos da ansiedade em achar que Deus não está no controle o tempo todo. Convido o pastor Walter. Vamos orar, vamos colocar as nossas ansiedades e as nossas súplicas diante do Senhor. Deus Pai, hoje se comemora o Dia dos Pais aqui na Terra. O Senhor é nosso Pai Celeste, que está sempre presente. Nas horas difíceis, de alegria, de bênçãos, o Senhor está conosco. E juntos aqui, ó Deus, nós queremos se cultuar em espírito e em verdade. Cada um pode fazer em casa, na condução, no passeio, mas esse é o momento quando a Igreja Reunida reconhece este grupo de pessoas, dizendo: só o Senhor é Deus, puro, perfeito, justo, bom, maravilhoso, nosso Pai Celeste, nós somos teus filhos. Por isso estamos aqui para te agradecer as bênçãos recebidas, os livramentos, as contas pagas, os remédios médicos,
condução, abrigo, agasalho, a tua palavra, que é um alimento espiritual. Quando nós estamos aqui, juntos nós estamos participando desse banquete espiritual através da Bíblia, através da oração, através dos cânticos. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração sai alimentado para aguentar mais um tempo aqui nesse mundo. E nós queremos te agradecer as coisas materiais e os livramentos, a família, o dia de hoje, tudo nós queremos dizer. Foi o Senhor que cuidou, o Senhor que abençoou. O Senhor é nosso Deus, mesmo que o Senhor não tenha feito, mesmo que não tenha sido por agora. Haja o que houver, nós continuamos crendo e agradecendo. Também, ó Deus, queremos te pedir, juntos, numa só fé no seu Senhor, para soluções pelos que estão aqui, por alguém que está sendo lembrado nesse momento, seja enfermidade, o Senhor pode restabelecer segundo o teu propósito, usando os meios, os recursos, um emprego, uma vaga, um serviço. Também, ó Deus, o Senhor pode tirar barreiras, usar os membros da igreja. Se for problemas familiares, tristezas, dissabores, sentimentos, qualquer coisa que estiver afetando a alma, a mente e o coração de cada um aqui presente, nós sabemos que o Senhor também pode estabilizar, pode ajustar, para que ninguém se sinta vencido ou fracassado, ou então ainda querendo resolver muitas vezes por conta própria. Às vezes precisamos fazer a nossa parte, mas às vezes precisamos esperar com paciência no Senhor. Então, o teu povo que está aqui apresentando seus pedidos, seus agradecimentos, tua igreja, eu gostaria que hoje, nesse dia especial, ao sairmos daqui, e o Senhor vendo a tua igreja sair, o Senhor possa sentir alegria no coração. Também, ó Deus, se alguém deseja o maior presente, a maior cura, o maior livramento, que é a purificação dos pecados, e se arrepende, pede perdão, eu creio que nesta hora o sangue de Jesus tem poder de purificar, para que cada um esteja, estando em Cristo, seja uma nova criatura, como se estivesse sendo nascido agora, ao estar sendo purificado pela fé, e começar uma nova vida nesse momento. Toda essa experiência de fé, nós cremos, porque o Senhor nos deu e permitiu, porque experimentamos no teu Filho Jesus, porque estamos diante do Deus vivo. De toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Salve a amada igreja, na graça e na paz de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Quando eu abro a minha Bíblia aqui, deixa eu te fazer uma pergunta para você que está aqui conosco nesta tarde. Você passou algum sinal vermelho vindo para cá? Deixou de observar alguma placa de trânsito? Se você veio a pé e tinha faixa, você atravessou na faixa ou fora da faixa? Ninguém respondeu. Não precisa. Responda para si mesmo. O irmão Valamir, quando ele saudou a igreja, ele fez, antes de ler Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, certo? Ele fez uma menção dizendo que o homem mudou a glória de Deus em coisas corruptíveis. Lembra disso? O irmão Francis, vocês lembram o hino que ele cantou? Jesus Cristo mudou o meu viver. Acertei? Não troquei, né? Por enquanto, a mente está boa, Ruth. Só por enquanto. Dormir é bom ou ruim? Olha, é bom, é uma delícia, né? Um dia está cansado. Oh, coisa boa. Pois bem. Hoje é domingo, dia de ceia. Por que nós estamos aqui?
porque é domingo, é culto e é ceia. O que motiva a sua presença aqui? Eu gostaria que você tivesse em mente, durante todo o desenrolar da mensagem, o seguinte: por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então é possível dormir estando aqui, não é? Pode ser. Pode fechar os olhos e por um breve momento você dá uma pestanejada, às vezes o cansaço vem, abate o seu corpo, e você, onde estou? Acontece. Mas acontece de você estar com os olhos abertos, atentos e passa o farol. O farol está vermelho para você. Você passa. Como se nada tivesse acontecido. Você deixa de atravessar na faixa. Atravessa fora da faixa. Desatencioso ou não, você coloca um carro em risco que pode causar um acidente. Sinceramente, vamos pensar aqui um pouquinho. Aqueles que dirigem e aqueles que não dirigem. Todos veem placas de advertência e regulamentação no trânsito. Não é? As de advertência são aquelas relacionadas à lombada, depressão. Regulamentação, aquelas que mostram se é proibido estacionar. Tem diferença, me ajuda aí, Cílio. Estacionar e parar e estacionar. Obrigado. Outras de velocidade. Se nós tirarmos essas placas, imagine por um instante que todas essas placas fossem retiradas das vias. O que aconteceria? Desastre. Muitos desastres. Muitos desastres. Então essas placas lá estão para nos lembrar. Mas eu passo todo dia na mesma rua. Todo dia na mesma rua. Talvez você seja capaz de falar quantas placas você vê. E para quem nunca viu, olha, eu diria que vai sair daqui hoje, eu lembrei, vou contar quantas placas tem daqui quando eu saio de casa até chegar no meu trabalho. Nunca prestei atenção, vou prestar atenção hoje. Qual foi a abordagem mesmo do irmão Vlamir? Que os homens mudaram a glória de Deus, tornando a glória de Deus como coisas corruptíveis do mundo. Francis cantou: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ora, se nós sabemos que a glória pertence tão somente a Deus, e sabemos que Jesus Cristo mudou o meu viver, por que é que eu procuro descanso, porque eu procuro paz, porque eu procuro instrução aonde eu não deveria procurar? Por quê? E olha, irmãos, eu vou compartilhar com vocês algo bem particular mesmo. O pastor Walter está aí, e se a minha memória está boa, eu nunca abordei ele e falei: pastor Walter, eu quero ser pastor. O que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comunicar a ele que eu frequentava o seminário para que ele não ficasse sabendo pela boca de outras pessoas. Só, mais nada. Às vezes eu fico pensando, e a minha esposa? Puxa, a gente se preocupa demais, né? Se preocupa. Às vezes dá vontade de não se preocupar. Mas não consigo. Eu não consigo ver uma pessoa
andando por um caminho ruim e ficar quieto. Eu não consigo ver uma pessoa consultando alguma coisa ruim, eu não consigo ficar quieto. Às vezes dá até vontade, mas não dá. Absolutamente não dá. Eu fico triste. E eu preciso falar com essa pessoa. E além de falar com a pessoa, eu preciso lembrar a igreja, eu preciso relembrar a mim e lembrar a igreja que o Deus a quem nós servimos não aceita que a glória dele seja dividida com outrem. Ponto. Se isso acontecer, você vai estar servindo outro, não a Deus. Se for de outra maneira, Jesus Cristo não mudou seu viver, só vai ficar da boca para fora. Porque se Jesus Cristo mudou o seu viver, mudou o meu viver, nós sabemos muito bem onde nós vamos achar paz. Nós sabemos muito bem como se comportar diante do pecado. Nós sabemos muito bem como agir com relação ao perdão. Nós sabemos. Sinceramente, eu não consigo compreender por que existem pessoas nominalmente cristãs que procuram uma teologia popular. Eu não sei. Eu não consigo compreender. Por favor, abra sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2, versículos 3 e 4, palavras do rei Davi a Salomão. Palavra de um pai para um filho. Aqui vai um bom exemplo, viu, papai? Feliz Dia dos Pais. Aqui vai um bom exemplo, viu, vovô? Para o seu filho que acha que já porque saiu de casa já sabe de tudo. Como é bom escutar pai. Muito bom, né, Celeste? É ótimo. É muito bom. Olha só o que Davi fala para Salomão. Versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Nós poderíamos pensar que essa palavra ela estava sendo dirigida especificamente para Salomão, então somente para Salomão, no tocante à sucessão do trono de Israel. Sim, mas também estendida a todo aquele pai que ama o seu filho. Filho, filha, se você se desviar dos caminhos de Deus, se você amar mais as trevas do que a luz, se você confundir o fato de que você foi chamado para ser luz nas trevas, e não luz que toma forma de trevas, se você deixar de entender que você, como sal, para temperar com a palavra certa, se você deixar de caminhar nos preceitos do Senhor, você vai se dar mal. Filho, filha, se você der ouvidos mais à palavra de homens, mais à filosofia de homens,
mais a ensinamento de homens do que a Deus, seu caminho é mau. Você não vai se dar bem. Meus irmãos, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender por que as pessoas se expõem de tal maneira, chegando até mesmo ao ridículo. Ao ridículo. Do que seguir os preceitos da lei de Deus. A palavra do Senhor diz que os preceitos do Senhor são como refrigério para a alma. Certa feita, não sei se a Ruth vai lembrar, foi parte de uma mensagem que escutamos lá no Cambuci. O pastor que estava pregando dizia o seguinte, que o chefe dele, ele tinha os hábitos dele. E certa feita, no final de semana, eles iam para um evento e ele falou, não, eu não posso ir. Você não pode ir? Não, eu preciso buscar paz. Eu preciso buscar mais do meu eu. Ah, tá bom, e o que você faz? Não, esse final de semana nós vamos para uma cachoeira e nós vamos tomar banhos de cristais. Dessa maneira eu me sinto bem, eu me sinto melhor. Veja bem, Deus não exige nenhum sacrifício de você. Deus não exige que você passe por nenhum constrangimento. Ele quer o teu coração. O que Ele quer são sacrifícios de louvor. Deus não quer que você passe por nenhuma situação de constrangimento. Não quer que você fique exposto. Não quer que você passe por nenhum ridículo. É interessante, quando eu fiz a comparação com as placas, é para dizer para você, para lembrar para mim mesmo, que a gente julga que já sabe, ou julga que conhece as coisas, mas não é bem assim. Nós precisamos ser lembrados todo o tempo. Todo o tempo nós precisamos ser relembrados pelo Espírito Santo do Senhor dos preceitos e dos mandamentos de Deus. Se não fosse assim, nós nem precisaríamos estar aqui. Será que abrir a Bíblia em casa e deixar de vir aqui na comunhão com cada um de vocês seria suficiente? Não é. Absolutamente não é. Meu irmão e minha irmã, muito cuidado com o que você anda lendo. Muito cuidado com o que você anda vendo. Muito cuidado com o que você anda escutando. Muito cuidado com o que você anda fazendo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um
e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em algumas versões, no final pode estar: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para dividir. Meu irmão, minha irmã, você que aceitou a Jesus, ou você é de Jesus, ou você não é. É certo que nós usamos bastante e de forma apropriada esse trecho da palavra de Deus para falar sobre o quê? Dinheiro. Para relembrar sobre ganância. Meus irmãos, eu nunca pensei que ia acontecer comigo, já aconteceu comigo, e tenho conhecido pessoas que chegaram ao seguinte ponto: chegou à conclusão que o dinheiro não vale nada. Talvez você chegue, talvez você passe por alguma situação e veja que dinheiro não vale absolutamente nada. Principalmente se afastar você de Deus. Comigo aconteceu isso. Não faz muito tempo. Como eu amo servir a Deus. Como eu amo estar aqui com vocês. Como eu amo estar num culto de grupo familiar. Como eu amo estar em comunhão com Deus. Como eu amo estar em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. De verdade. De verdade. E quando o trabalho começou a atrapalhar, começou a me impedir isso, comecei a ficar muito aborrecido. Dinheiro, é verdade, eu preciso. Ninguém saia pedindo as contas do emprego, não. Não faça isso não, tá, Lili? Não faça isso. Mas a quem você serve? O teu trabalho é mais importante do que a comunhão com Deus? Uma roda de amigos, o assunto que eles tratam é mais importante do que a comunhão com Deus? Um livro diferente deste é mais importante do que a palavra de Deus? Você pode comprar o que for, você pode conquistar o que for. É ou não é passageiro? Ah, como é. Mas a presença de Deus, essa não é passageira. Ela é contínua. Ela permanece. Sabe aquela presença gostosa? Quando a gente está passando algum tipo de dificuldade, você sente a presença de Deus? Sabe como é que se chama isso? Intimidade. Comunhão com Deus. E as pessoas que continuamente buscam os preceitos de Deus, vivem nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, quando sobrevém alguma dificuldade, elas sentem a presença forte do Senhor, elas sentem a presença forte do Espírito Santo de Deus. Sim? Sabe por quê? Porque o mais importante é andar no caminho do Senhor. Isso é o mais importante. A quem você serve? É para nós, é reflexão. E se você está bem com Deus, glória a Deus, que tal ficar melhor ainda? Que tal ficar melhor ainda? Que tal identificar algum ponto que ainda distrai você? Que deixa você longe. Eu não tenho nenhuma vergonha em comentar os fatos que acontecem. Te fazem, eu não sei se o Ivan está aqui no plenário agora ou não, mas eu sei que foi esse ano. Foi num culto de casais. Ele disse assim: quantas vezes você ficou de joelho nessa semana? Rapaz, eu respondi para mim mesmo. Zero. Que vergonha. Eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. O pastor Walter ensinou para a gente
que estar de joelhos é a posição mais próxima de estar diante de Deus, né, pastor Walter? Eu fiquei com vergonha. Nós precisamos ter mais intimidade com o Pai. Nós precisamos ter mais intimidade com Jesus. E para isso nós precisamos identificar aquilo que nos deixa longe dele. Aquilo que nós fazemos que entristece a Deus, para ficarmos mais próximos dele. Abre em Êxodo, capítulo 20, por favor. Faz tempo que a gente não passa pelo livro de Êxodo, pelo menos eu não lembro, hein? Será que o que a gente tem procurado ler, o que a gente tem procurado escutar, não se assemelha ao que nós vamos ler aqui agora? Será? Lembra da placa de trânsito, hein? Êxodo capítulo 20, verso 3 até a parte A do versículo 5 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Até aqui. Até aqui. Faz tempo que eu não... Confesso para vocês, fazia muito tempo que eu não passava por essa porção da palavra do Senhor. Não é bom nós lembrarmos? Eu tenho comigo que é. Mas só bom é necessário. Nós precisamos lembrar. Nós lembramos com muita rapidez de João 3,16, por exemplo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembramos com facilidade João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas a gente não tem passado por Êxodo 20. Não tem passado. Meu irmão e minha irmã, notícia hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. E seja fake news ou não, muito cuidado com o que você lê. Eu descobri um negócio bastante interessante. Na hora que eu trabalho com tecnologia, fiquei até surpreso, viu, Vladimir? Você sabia que no Facebook tem como configurar, irmã 12, ó, escuta essa. No Facebook tem como você configurar quanto tempo você fica por dia. E se passar por esse tempo ele alerta. Vocês sabiam? Levanta a mão se alguém sabia disso. São poucas pessoas, né? Tem isso. Sabe o que me remeteu isso? Eu pego o trem todo dia. E é interessante, às vezes eu fico a observar, tem um banco lá onde senta 6 pessoas. E tinha um banco lá, na rua, 6 pessoas sentadas, todo mundo com o celular. E o celular ele pode ser uma bênção, ele pode ser uma maldição. E por que eu falei do Facebook? Eu descobri, puxa, eu fiquei até com vergonha, porque eu fico 1 hora no Facebook por dia. Eu falo, não tem problema, eu falo para vocês. Mas já configurei para ficar menos tempo. Sabe por quê? Porque no meu celular tem Bíblia Celeste. Que tal gastar mais tempo e investir tempo lendo a palavra de Deus? Hã? Que tal investir mais tempo intercedendo pelo seu irmão ou pela sua irmã? Ah, mas eu não sei quem precisa. Não precisa saber. Não precisa saber. Se você souber, é bom. Se você souber, é bom. Que tal você passar mais tempo intercedendo pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha, pela igreja na qual você congrega? Que tal você investir tempo intercedendo pelo local de trabalho
Sim, o local que você trabalha. Sim, em vez de ficar pensando por aquele fulano, aquela fulana que é tão problemática lá no trabalho, interceda por ele, interceda por ela. Olha só, descobrimos. Puxa, pastor, mas o senhor é muito antigo, hein? Que coisa chata, a gente não pode... dá uma olhada no Facebook, mas consome tempo com aquilo que é bom. Mas invista mais tempo no reino de Deus. Alimente a sua alma. Ninguém que fica sem comer por vários dias, exceto por ordem médica, por uma necessidade, você tem que passar por uma restrição alimentar. Mas não fica sem comer. Alimente a sua alma. Dessa forma, você pode ter certeza, você vai correr menos risco de estar servindo a dois deuses. Na prática, que não é Deus. Torne o seu tempo útil, use ele melhor. Você quer paz? Abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Capítulo 14. Usa a caneta que está aí na frente, pega o boletim ali na segunda página que você pode anotar. Duas passagens para as minhas irmãs, para os meus irmãos, para os visitantes que estão aqui hoje poderem se lembrar. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não existe homem, não existe mulher, por mais graduado que possa ser, por mais espiritualizado que o indivíduo possa ser. É gostoso falar com pessoas assim, mansas, tranquilas, traz até uma paz, né? Mas a verdadeira paz que eu preciso, que você precisa, sabe quem pode dar? Jesus. Evangelho de João. Vira uma página, talvez duas na sua Bíblia, capítulo 16. Versículo 33, a parte B do versículo. Ali não, do meio, antes do meio para frente. No mundo passais por aflições. Vamos ler, leitor. Versículo 33 todo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quem que é o mim? Não sou eu, é Jesus. Com certeza. No mundo passais por aflições, mas tem de bom? Ele venceu o mundo. Puxa, pastor, eu vou passar por dificuldade? Se não passou até hoje, vai. Mas eu já passei por tantas. Desculpa. Eu não quero ser... Eu não gosto de discurso apocalíptico. É chato. Vai passar mais. Talvez mais do que já passou, talvez menos do que já passou. Se bem que é relativo, né? Isso é relativo. Chega a ser até falta de educação falar que alguém tem um problema maior do que o meu problema maior do seu, porque cada um tem o seu problema. Não é verdade? Oi? Exatamente, Liz. Não estou te vendo, quer dizer, eu te vi, mas certíssimo, para ninguém rir do outro. Mas Jesus sabe o que sobe ao teu coração. Sabe o que você passa na tua casa. Sabe o que aconteceu no transcorrer deste domingo. Sabe o que se passou no transcorrer da semana. Boa notícia, Jesus te ama. Boa notícia, Jesus te ama.
Espírito Santo do Senhor está nos lembrando, tal qual as placas estão lá nas ruas e avenidas, porque nós precisamos. Porque Deus te ama. Toda honra, toda glória, todo louvor, unicamente à triunidade bendita de Deus. Presciente de Deus ou dos homens? Vamos voltar um pouquinho, Evangelho de Mateus, capítulo 15. A partir do verso 1, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Opa, relembrando o Êxodo, né? Os 10 mandamentos. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Alerta para nós. Placa de alerta. É aquela de 100 quilômetros que, infelizmente, e não vale a gente dizer que, puxa, eu distraí. Fica atento. 100 quilômetros é 100 quilômetros, não é 101 quilômetros. Nós louvamos a Deus, nós louvamos a Jesus, nós bendizemos o Espírito Santo do Senhor, de lábios ou de coração? De verdade ou só da boca para fora? Jesus conhece o que sobe a minha mente, conhece o que sobe a sua mente. Ele te ama, ele me ama. E ele quer você por completo. Sua mente, a sua alma, seu coração, seu espírito. Não só de falar: ah, eu te adoro, mas o comportamento não é esse. Eu te amo, Jesus, mas eu vou escutar aquela pessoa que tem as dicas boas para eu procurar paz. Eu te amo, a Deus, mas deixa eu dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, interessante. Então, ele não faz, o autor não é de Jesus, sabe? É bacana. Ele fala as palavras bem bacana, bem joia. Cuidado com o que você está vendo. Continuando, a partir do verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Só relembrando um pouquinho antes de continuar com essa leitura, o Senhor Jesus estava sendo colocado na parede pelos fariseus, porque os seus apóstolos, antes de comer, não tinham lavado a mão. Ah, como isso, cara? Eles chegaram, lavam a mão, já pegam o alimento, já vai comer desse jeito. E Jesus tinha repreendido eles. Vocês são bons para criticar os outros, né? Vocês são muito bons para falar que eles estão com as mãos sujas quando pegam um alimento para poder partir e ingerir. Mas, vocês têm honrado o pai e a mãe de vocês? Tem. Quando a gente pisa na bola, a gente faz uma oferta aqui, está tudo bem.
então, mas não é isso que a lei fala não, hein? Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Olha, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Meu irmão, minha irmã, o que sai da minha boca, o que sai da sua boca, dos seus lábios, é isso que contamina o homem, é isso que contamina o próximo e contamina você mesmo. Sirva a Deus, sirva a Jesus, tão somente. Viva da dispensação do Espírito Santo do Senhor. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com o que você anda ouvindo. Tem dúvida? Não faça. Não faça. Cuidado com o que você anda procurando. Deus deixou escrito para nós tudo aquilo que nós precisávamos saber. É um manual, a Bíblia é um manual. Ela também é a nossa regra de fé e prática. Se tem dificuldade de usar a Bíblia, eu me coloco à sua disposição juntamente com os demais pastores. E humildemente eu falo para você, se eu não souber, porque eu não sou dono da verdade, nem dono da razão, a gente vai procurar junto a resposta. Mas vai procurar a palavra de Deus. Percebe? A mensagem de hoje, eu creio que o mais importante, a gente precisa de alguma coisa para poder comparar. Ela serve de alerta. Porque Deus ama o seu povo, Deus ama muito você. Não quer que você ande por nenhum caminho que leve longe dele. A escolha é sua. Qual caminho que você quer andar? Qual Deus que você quer servir? Porque na divisão você não serve a Jesus. Na divisão você serve a Mamon. Não fique indeciso. Ande com Jesus. Ele é refrigério para a sua alma. Ele é esteio. Ele é lugar seguro para quando você precisa de um lugar seguro. Ele tem resposta. E lembre-se que até mesmo a falta de resposta, na hora que você quer, é resposta. Sabia disso? Experimente. Experimente. Deus seja louvado. Eu convido o grupo de flautas que vem à frente. Tome a sua posição aqui à frente. Nós estaremos passando nesse momento para a ceia do Senhor.
meus irmãos, um dia como esse, domingo, dia de ceia, dia de relembrar a morte do Senhor, até que Ele venha, isso nós estamos fazendo por obediência a Cristo. Para mim é algo que me traz tanta alegria. É tão precioso poder servir a Deus, é tão precioso poder relembrar da morte, do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Jesus é tudo. Jesus é tudo que eu preciso. É tudo que você precisa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Cristo, podemos nos servir neste momento. Toda honra e toda glória ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, que vive, reina e está sentado à destra de Deus Pai. Ele vive, cremos que há esperança, há um futuro de paz. Enquanto caminhamos com Ele, louvemos porque Ele vive. Seu Filho amado, pra me salvar e vermos as crianças aqui louvando ao Senhor. Eles terão mais uma participação. Após a participação deles, eu convido o pastor Walter, que também nos despeça com a bênção apostólica.
sangue de Jesus esteja com todos que estão aqui nesta casa e recebem essa bênção espiritual nas suas vidas. Que o amor do Senhor, o amor libertador, transformador, aquele que levanta, dá maior chance, outra chance e muitas oportunidades. Porque o Senhor é o Pai Celeste. Esse amor do Pai Celeste esteja com cada um que confia, crê e espera e olha para o Senhor nesse momento. Que a consolação do Teu Santo Espírito nunca falte, seja qual for o problema aqui, agora, daqui para frente. Consolados pelo Teu Espírito, cada um sinta a vontade de continuar e vencer. Que essa bênção acompanhe aqueles que a recebem, creem e estão diante do Deus vivo. Amém.